Fala galera, bem-vindos ao canal do Homem Invisível. E o tema do vídeo de hoje é o seguinte: o sistema odeia sonhadores. E por que que os odeia? É porque os sonhadores são considerados pessoas extremamente perigosas, sabe? Já que são eles que realmente provocam as mudanças reais na sociedade, abalam a mentalidade, revolucionam a tecnologia, a arte, religião, tudo. E se você inclusive discorda do que eu acabei de dizer, é porque essa mídia que a gente tem aí já fez uma lavagem cerebral bonita em você, viu? Olha, mas antes, gente, de eu falar por que os sonhadores são tão perigosos, eu gostaria de pedir pra vocês, galera, que me auxiliassem mesmo, dando like no vídeo. Porque todo mundo aqui sabe que a minha conta foi hackeada, mais de 350 vídeos foram deletados do meu canal, o equivalente à queima da Biblioteca de Alexandria, não é? Brincadeiras à parte, né, gente? Resultando tanto numa bagunça no algoritmo aqui do YouTube, quanto num golpe pra mim. Sabe? Um golpe mesmo, assim, porque essas coisas dão um baque na gente. Porque todo mundo sabe que eu me dediquei pra entregar conteúdo de qualidade pros inscritos. Eu tô aqui sempre batalhando pra fornecer um conhecimento que nem sempre recebe o reconhecimento que merece. Mas eu faço porque eu acho legal, porque eu me divirto fazendo isso, porque é uma coisa que eu sei, eu sou bom. E principalmente quando é sugestão do LivePix pelos inscritos, né? Aí eu trato o tema sempre com muito carinho, vocês todos estão de prova. Então, por favor, galera, dá uma macetada bonita aí no like, pra auxiliar o meu canal a se reerguer, formarmos a nossa própria comunidade. Pra vocês terem uma ideia, no vídeo anterior que eu lancei aqui, que inclusive ficou muito bom, se você não assistiu eu recomendo que assista, tem umas dicas boas. Ele custou, cara, pra pegar 200 views, tendo recebido mais de 50 curtidas, porque antes, quando o meu canal não tinha sofrido aquele ataque, antes desse ataque que eu sofri, um vídeo com 50 curtidas dava o quê? 500, 600 visualizações, não é? Porque o algoritmo do YouTube entendeu que houve uma sabotagem. Então, gente, sem a ajuda de vocês eu não consigo, tá? Sem a ajuda de vocês eu não consigo. Vamos formar a nossa própria comunidade e deixa o like aí, por favor. Muito obrigado, galera. Bom, e por que os homens sonhadores são uma ameaça pro sistema? É porque, gente, eles desafiam a lógica de tudo que nos foi apresentado como normal e convencional na sociedade. São pessoas intelectualmente capazes de apresentar soluções viáveis e concretas para certas injustiças que todo mundo aceita, sabe? Como, por exemplo, a escassez de recursos, desigualdade social, miséria moral. Hoje em dia todo mundo já se acostumou, por exemplo, a olhar para a desigualdade social e falar assim: ah, isso é normal, isso é comum das sociedades, não dá para todo mundo ter tudo. Discordo, dá sim, tá? A gente que tá envolto numa Matrix. Mas, quando alguém questiona isso tudo, ela geralmente é vista como uma pessoa infantil, sabe? Que não acordou pra vida, não é mesmo? E sabe-se lá também o que significa essa palavra infantil. Ela é mais usada como uma forma de depreciação, sabe? Ela não tem um significado em si, ela é usada como uma depreciação das pessoas que sonham. Ou seja, eles são difamados por apresentarem uma visão de sociedade menos escassa, sabe? Que auxilie as pessoas a viver num nível de cortisol bem menor, sabe? Com estresse bem menor, mais dispostas mesmo para trabalhar em uma frequência muito mais elevada e tenha tempo, sabe? As pessoas dessa sociedade idealizada pelos sonhadores, elas têm mais tempo de ócio criativo, ao invés de, por exemplo, se matar para trabalhar, para poder custear as coisas básicas, carro, família, etc, e tornando-se menos manipuláveis. O papel dos sonhadores é isso, tornar a sociedade um lugar mais abundante, não necessariamente perfeito, nada é perfeito, mas um lugar em que as pessoas consigam se empenhar mais e tenham mais tempo para poder pensar em si mesmos. O sistema não quer isso, meu irmão. O sistema quer um monte de robozinho alienado, carente, depressivo, para poder controlar. É muito mais fácil controlar a gente fraca, não é? Mas aí, a gente pensa, quem que realmente é apresentado para nós, hoje em dia, como os verdadeiros inovadores, aquelas pessoas que mudam as coisas na sociedade, né? Os verdadeiros homens de mentalidade elevada.
Cara, são esses trilionários de terno, engomadinhos, cheios de frase de coach, motivacionais, que ninguém aplica pra vida. Mas todo mundo aplaude, nossa, que legal, ele é um exemplo de investimento, um exemplo de ousadia no mercado. Esses caras aparecem em revistas como Homens do Ano, e aí eles são os modelos, né, desses coaches cafonas aí do mundo corporativo. Essa palhaçada aí começou com Thomas Edison. Mas hoje nós sabemos, gente, que o Thomas, ele não só roubou as invenções de outras pessoas, mas buscou arruinar a carreira do cientista mais proeminente do mundo até hoje, que era o Nikola Tesla. Principalmente, cara, quando ele tentou sabotar a corrente elétrica alternada, que é uma invenção do Tesla. Eletrocutando até um elefante na frente de uma plateia, ou seja, matando um animal inocente para mostrar como que essa corrente alternada do Tesla é perigosa. Mas hoje em dia, todo mundo usa, em todos os edifícios, de todas as cidades, nas ruas, em todos os lugares, essa corrente alternada do Tesla. Só que o coitado morreu pobre, esquecido. Por quê? Porque ele era um sonhador, cujas invenções foram roubadas, inclusive, não é? E eu vou falar dele mais adiante. E mesmo para esses... o mesmo vale para esses caras como Elon Musk, um Zuckerberg da vida, os Bill Gates. Bill Gates é o pior de todos, não é? Esses caras nunca criaram nada, nunca. Eles só empregaram quem sonhava e tinha realmente as ideias, patenteavam isso e vendiam a preços absurdos essas invenções, lucrando horrores com isso, financiando um monte de políticas de viés ideológico, até comprando várias empresas com ideias geniais, alguns milhões, que pra eles é dinheiro de pinga, e se apropriando delas. E é graças a esse monopolismo e metacapitalismo que a criatividade das pessoas é arruinada. Porque quem tem ideias muito inovadoras e mais próximas da realidade dos homens comuns são as pequenas empresas criadas pelos homens comuns. E por que esses homens comuns querem fazer isso, tendo mais gastos e tudo mais? Porque eles gostam, porque eles dão um sentido à vida deles, criando coisas originais e legais que vão ficar para as próximas gerações. Nem tudo é dinheiro, gente. A mentalidade dinheirista corrompeu tudo. Então vocês precisam entender que o sonhador é quem realmente muda a sociedade e nos fornece conforto. São pessoas que não se importam com ostentação, com status, mas apenas em criar algo inovador, divulgar e ser valorizado pelo mundo. E é talvez nisso que consista o seu maior erro, porque a grande massa, os normes, só aceitam aquilo que a mídia apresenta como convencional. E aí geralmente o pensador, o sonhador, digo, que pensa fora da Matrix e dos sistemas conhecidos como padrão, como por exemplo capitalismo e socialismo, não é? E ele consegue transcender tudo isso, essa bipolaridade. Ele não é entendido pelas pessoas comuns, sabe? Ele não é entendido, porque elas não conseguem entendê-lo, já que uma pessoa, para poder ser popular, para poder ser aceita, ela tem que fazer parte de alguma panelinha. Ela tem que ser de direita, ela tem que ser de esquerda, ela tem que ser de alguma panelinha, senão não dá. E você vê isso, cara, essa frustração, sabe, em tentar transcender, em algumas pessoas, é até engraçado, mais autênticas nas redes sociais, sabe? Elas que gostam de fazer críticas a ambos os lados. Porque quando você vê um jovem que tá aprendendo e é honesto intelectualmente, e aí você vê, né, era muito comum isso no Facebook quando a galera usava mais, ele faz uma crítica ao socialismo, não é? Ao socialismo, falando que aquilo é ruim, e aí sempre vem um esquerdista e fala: ah, você é um fascista, você é um opressor, essas bobagens aí. E aí depois ele via uma coisa no capitalismo que estava errada e criticava também, né? Eu era muito assim, né? E aí sempre vinha aquele direitista neocon bem genérico que falava: ah, você é um mortadela, você é um petista safado, comunista, vagabundo, entende? Sempre aparece um nécio pra poder tentar colocar o cara numa caixinha. E você vê que essas pessoas, que as pessoas comuns, quer dizer, as pessoas, os normes da sociedade, não é? Se tornaram tão acostumadas com a mentalidade de rebanho, que essa mesma mentalidade passou a ser exaltada. A ser exaltada como uma coisa autêntica. A exemplo do diagrama de Nolan. Esse é interessante. Que é aquele gráfico cartesiano
em que você mostra as suas convicções políticas e mostra se você é algo tipo um conservador ou progressista, liberal, algo assim. Então, você vê que as pessoas entram naqueles sites que fazem esse diagrama, esse gráfico, não é? Mais liberal, mais totalitário, etc. E elas respondem algumas perguntas superficiais, bem genéricas, sobre economia, costumes, políticas públicas, temas que todo mundo adora palpitar, dos quais todo mundo adora palpitar, mas ninguém entende com profundidade, porque tem que ler muito para entender, principalmente economia, não é? E aí, depois que ele faz essas perguntas aí, faz o teste, ele aparece registrado em algum lugar no gráfico. E aí pronto, você já estabeleceu o seu lugar no gráfico, coloca a si mesmo dentro de uma tabela com coordenadas limitadas, se aprisiona em uma série de números forçados e acredita que você está manifestando da forma mais autêntica possível a sua ideologia. Olha, veja como eu sou tal, agora eu posso encaixar dentro daquele grupo. Sendo que você, na verdade, vira só mais um consumidor. Como assim? Esses sites, cara, que pegam as suas coordenadas políticas, eles só servem para poder pegar as suas preferências, os seus dados, e por meio de um algoritmo que muitas empresas, né, mais ricas pagam, passam essas preferências para elas, para essas empresas, tipo Mercado Livre, esses sites de e-commerce, e aí eles sabem mais ou menos que produto indicar para você. Então, por exemplo, se você entrou naquele site e marcou que é mais de direita, o Mercado Livre vai te recomendar alguma coisa que galera de direita compra. Entende? E você se tornou apenas mais um consumidor. Você é apenas mais um gado registrado no sistema acreditando que é autêntico. E o sonhador, gente, ele se apresenta fora desse gráfico. Mas aí ele é visto como utópico. Para não dizer pior, porque na verdade ele é ridicularizado, ele é visto como louco, sonhador, idiota, pateta, virgão, incel, e aí só piora, né? E foi exatamente isso que aconteceu com Nikola Tesla. Porque muitas pessoas, buscando uma forma de ridicularizá-lo para poder minar a sua autoestima e a sua criatividade, tanto as pessoas comuns invejosas quanto ricaços mal intencionados, viam que ele tinha alguns hábitos excêntricos. Ele, por exemplo, gostava muito de pombos, né? Era uma mania dele, ele gostava muito de pombos e inclusive tinha uma pombinha branca, com a qual ele gostava até de conversar sozinho. E as pessoas pegaram isso, né, digamos assim, essa gafe dele, que era mais uma excentricidade, e começaram a divulgar pra falar: nossa, viram só como ele é louco, não chegue perto desse sujeito, não dê seu dinheiro para ele criar as suas invenções geniais, porque ele vai usar isso para loucura. E usaram isso como um demérito, usaram isso realmente para poder destruir a vida do cara. E também pegaram outros boatos. Por exemplo, o Nikola Tesla, ele ouve vozes. Não é que ele ouve vozes, é que ele era tão inteligente que o cérebro dele estava à frente da capacidade mesmo do que ele conseguia raciocinar, e ele precisava conversar consigo mesmo. Via-se então essa tentativa de difamação desde essa época, não é? A difamação da figura do nerd, da figura do extremo intelectual. Você não tem nada pra fazer, você não tem um trabalho pra ocupar a cabeça, vai lavar uma louça. É verdade ou não que as pessoas falam isso? Tanto que hoje em dia, em que nós colhemos todas as consequências dos erros de nossos antepassados, nós vemos na cultura pop, principalmente nos desenhos infantis, galera, aquela retratação do gênio independente, excêntrico, inventivo, como um cientista louco. Você conseguiu já catar uns 3 exemplos, né, dessa ideia do gênio como cientista louco nos desenhos. É sempre um vilão animado, assim, todo esquisito, cujas invenções sempre dão errados, mas invenções geniais, aliás, porque ele sempre tem um propósito bem patético, sei lá, de dominar o mundo. E aí ele vai usar o seu raio encolhedor, o seu robô que faz tudo. Só que por algum motivo, aquele protagonista do desenho, que é sempre um norme, um menino bobinho, cheio de falas clichês, reforçadas às vezes com aqueles efeitos sonoros de riso de plateia, típico do sitcom, sabe? Aí ele sempre vence, né? Sempre vence o cientista louco. Isso é ou não, gente, uma lavagem cerebral na geração dos Millennials e na geração Z, pra gente olhar pra esses inteligentes de verdade e automaticamente ridicularizá-los, exaltando então essas figuras banais que a gente vê aí na música, no show business, esses cantores de funk, esses influencers medíocres aí.
É ou não é? Isso é um fato, cara, isso é uma verdade consumada. Mas a gente tem que se desintoxicar disso. E perceber que para uma pessoa produzir ideias que visem realmente a melhorar a vida na sociedade, ela é aquele tipo de pessoa que quer o bem. Ela realmente quer o bem, é uma pessoa boa. E ela vê o lucro como algo secundário. O que já é estranho às pessoas habituadas com essa corrida dos ratos que a gente vive, né? O Nikola Tesla, por exemplo, que foi praticamente o inventor de todas as ideias geniais pelas quais nós temos conforto hoje em dia, planejava transmitir eletricidade sem fio, galera, por meio de torres, inclusive uma tecnologia que começou a ser usada na Finlândia, tá? Barateando em 90%, no mínimo, o custo da eletricidade, torna quase de graça a eletricidade para todos, né? E a gente sabe, galera, que com uma eletricidade mais barata, todas as outras coisas ficam mais baratas. Já que para se produzir qualquer coisa na sociedade, qualquer bem, para se produzir até esse livro aqui, que eu tô segurando, é necessária eletricidade. Só que, quando a gente vai ver a vida do Tesla, como que ele terminou com as grandes invenções dele, a gente vê que algumas das suas invenções foram confiscadas pelos serviços de segurança dos Estados Unidos por serem perigosas demais, e outras delas foram roubadas e patenteadas por outros, né, depois que ele foi ganhar o crédito, o que é uma grande sacanagem. Mas quando você confere, e isso é muito interessante, sabe? O histórico de invenções e planos para as futuras tecnologias da época antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Que é um pivô trágico. Você encontra, velho, cada coisa mirabolante, extravagante, mano, do que a outra. Antes da Primeira Guerra Mundial, as pessoas eram muito mais criativas. Por exemplo, o oscilador mecânico do Tesla. Esse era perigoso. Era um tipo de dispositivo que, se apontado com uma certa frequência para certos edifícios, certas torres, podia provocar tremores. E funcionava. Hoje em dia, eu até acredito que essa tecnologia é usada por certas elites para criar terremotos em lugares e desestabilizar economias, etc, né? O Repulsine, que é praticamente uma prototecnologia de disco voador. O Repulsine de Victor Schauberger, que é um tipo de... É um biombo assim com várias turbinas que usam vapor e água para girar de um jeito revolucionário e que revolucionaria a propulsão. Não foi pra frente, sabe-se lá por quê? Porque usa vapor e água ao invés de gasolina? Não sei, não vou nem mencionar, né? O monotrilho giroscópicos de Louis Brennan, que era um trem de um trilho só que economizaria energia, espaço. O Railplane, que era o trem suspenso do George Benny, que inclusive hoje é usado na China, mas não foi pra frente na época. O carro a vapor, mano. O carro a vapor, que tinha um desempenho muito bom sim, tá? Nem vem com essa desculpa não. Ele tinha um desempenho muito bom sim, ele era um carro de luxo, mas parou de ser usado, porque a indústria do petróleo, gente, não vamos ser, né? Cidades com tubos pneumáticos e várias outras, né? Tubos pneumáticos assim, que os trens passavam levitando, e, gente, várias invenções. Sem falar no projeto iniciado pelo nosso maior inventor pré-Primeira Guerra Mundial, que é o Santos Dumont. Por quê, gente? Porque o Santos Dumont, ele inovou porque ele facilitou a tecnologia do dirigível. Ele mostrou que pequenas companhias e até pequenos inventores podiam criar dirigíveis para poder se transportar igual carro, de lá para cá, o que conferiria uma liberdade de locomoção nunca vista, o que seria mais do que revolucionário. O Santos Dumont, assim como o Tesla, morreu amargurado porque ele viu que o avião que ele tinha inventado para o bem da humanidade começou a ser usado para a guerra. E algumas outras de suas invenções foram roubadas e patenteadas, assim como aconteceu com o coitado do Tesla. A empresa, olha que interessante, a empresa Goodyear Blimp, famosa pelos dirigíveis, tinha uma ideia de popularizar esses dirigíveis, né, como se fossem carros populares, o que seria incrível e elevaria o nosso desenvolvimento para mais de 500 anos à frente, não é? Então havia um plano, gente, antes da Primeira Guerra Mundial e até um pouquinho depois, de todo mundo poder comprar o seu dirigível e usar como se fosse carro pelas cidades. Alma invisível, mas será que eles não bateriam um no outro e tal? Cara, será que a humanidade, no ápice da sua criatividade, não conseguiria criar umas tecnologias, um sistema para eles não baterem? Claro que poderia, né? Mas não, a gente tem que ser controlado, a gente tem que ser colocado em rodovias muito estreitas para poder ser controlado, para todo mundo ver de onde a gente vai, para onde a gente de onde a gente vem, para onde a gente vai. Aí é uma curiosidade interessante, né? O Steiner, que é um grande autor esotérico que investiga
os mitos não, né, o desaparecimento da cidade de Atlântida, né, a grande cidade mítica em que ele realmente acreditava e na qual eu realmente acredito, ela fala que os habitantes de Atlântida, lá 2 mil anos antes da história da humanidade ser escrita, eles usavam dirigíveis para se locomoverem. A tecnologia era uma tecnologia bem mais avançada. As tecnologias que construíram a Atlântida, as pirâmides depois. Os sumérios também, e tem uns mitos que se referem a uma coisa parecida com dirigível, não é? Que foi o que inclusive fez os Atlantes ficarem mais famosos, não é? Eles tinham uma tecnologia diferente. Então, a gente vê, gente, mas isso aí é um conceito esotérico, né? Não vou abordar tanto. Mas a gente vê que antes da Primeira Guerra, uma época conhecida como Belle Époque, as pessoas tinham mais aceitação com esses excêntricos, esses inventores. Mas depois da Primeira Guerra, elas ficaram mais pessimistas. E foi instaurado no mundo instaurada a mentalidade de escassez, de que nem todo mundo pode ser igual e todos os recursos são limitados e a desigualdade é normal. E aí as pessoas, elas foram perdendo a criatividade, perdendo a vida depois da Primeira Guerra Mundial. E aí, cara, a gente entra no pivô mais trágico de tudo, que é a era das regulamentações. E se inicia um tempo para a humanidade muito mais autocrático, em que para você fazer qualquer coisa, cara, você precisa de autorização do governo. Você não pode, por exemplo, construir o seu próprio carro. Se você tiver um conhecimento mecânico e eletrônico suficiente, você não pode construir o seu próprio carro, né? Por algum motivo. Você não pode cultivar na sua própria terra e vender para as pessoas sem um alvará. Você não pode produzir o próprio açúcar. Se você tiver cana na sua casa, e aqui em casa tem umas canas ali em cima, né? Você não pode, por exemplo, minerar. Antigamente, se o rei ou o conde não tivesse usando uma mina, você podia ir lá, pagar uma taxa pelo uso da mina e minerar à vontade o que você achasse era seu. Depois que eles carcomiam tudo, mas você podia, não é? Então, agora, cara, deixa eu falar sobre o meu sonho, porque eu me considero um sonhador. Vocês sabiam que eu tenho o sonho de ser um grande poeta reconhecido e escritor, né, de contos, talvez até de um romance, no futuro, para as próximas gerações, para que elas se inspirem em procurar o belo? Se eu tivesse falado isso no início do vídeo, você me chamaria de ingênuo. Quem que lê poesia e tal? Mas nessa altura do vídeo você já entendeu meu ponto de vista, né? Você já entendeu onde eu quero chegar. E é diante dessa sociedade reguladora, opressiva, mecanizada, que a gente tem que aturar, né? Que as pessoas, elas têm a necessidade de se adequarem e se acostumarem com posições cada vez mais mecânicas e medíocres na sociedade, sabe? Para poderem se sustentar mesmo, a ponto de até enaltecerem isso. Por exemplo, acontece muito mais no Brasil, que é um país de quinto mundo, de uma pessoa se acostumar com um emprego estável que custeia o básico do seu conforto, e isso é visto como o ápice da maturidade, sabe? Aquele adulto que para de aspirar a mudar o mundo, a pensar em coisas grandes e se contenta com aquela vida comum de trabalhador, aquela vida comezinha. E ainda por cima tem uns niilistas de internet que incentivam isso, cara. Nada pode ser mais pobre e mais chulo, sabe? Nada pode ser mais chulo. Então você vê, cara, que um jovem que tem aptidão para as artes liberais, escrita, filosofia, ou mesmo dentro da área de exatas, mas de uma forma criativa, inventiva, sempre aparece alguém pra esse jovem e fala assim: nossa, você não pode sonhar muito não, viajar demais na maionese não é bom não, faz um curso técnico aqui, vira pedreiro nos Estados Unidos, se aqui isso te lembra alguém, senão você vai passar fome. Mas acontece, velho, que muitas das pessoas que têm essas qualificações já estão passando fome na pindaíba, né? Então de que adianta? O melhor a se fazer é investir na própria espiritualidade e se tornar um sonhador mesmo. É claro, gente, que nem todo mundo vai conseguir revolucionar, mudar tudo, cada um tem uma aptidão diferente, não é? Cada um, tem gente que tá feliz no curso técnico, tem gente que não tá feliz, não é? Mas você não acha que se todo mundo sonhasse pelo menos uma vez na vida, os próprios sonhadores que conseguissem revolucionar as coisas não conseguiriam fazer bem mais fácil sem a sabotagem dos outros? Sabe? É isso que é interessante, né? Então, galera, eu acho que essa é a ideia, sabe? De por que o sistema é tão hostil com os sonhadores, porque ele odeia. E esse foi o vídeo de hoje. E é o seguinte, galera, curte, maceta o like, por favor, porque eu preciso muito do engajamento de vocês, gente. Clica no sininho para receber as notificações dos vídeos. E por favor, se você gosta do conteúdo, se você aprende algo bom daqui, me ajuda a me manter de pé. Eu não quero desanimar, meus pais não criaram perdedor, eu quero fornecer vocês com o melhor conteúdo possível.
mas sozinho e sem apoio eu não consigo, eu vou cair sem o apoio de vocês. Então pelo menos, galera, dá o like aí. Então é isso aí, galera, vamos viver uma vida plena.